Em um cenário futuro marcado por uma superpopulação global crítica e esgotamento dos recursos planetários, a Organização das Nações Unidas, ONU, implementou uma política de redução populacional anual de 5%. Como medida complementar, os Estados Unidos estabeleceram o Exame 10.241, conhecido popularmente como o afunilamento, que era um teste padronizado anual aplicado a todos os estudantes, e quem não passava era morto. No estado do Texas, os estudantes estavam se preparando para a realização do exame, agendado para ocorrer em aproximadamente 18 horas. Nesse contexto, Lina, que estudava do ensino médio, estava prestando assistência a Simon, que estava tendo dificuldades em seu preparativo. Ele adquiriu com a garota lentes de contato especiais com respostas após pagamento e recebeu orientação de Lina para destruí-las após o exame. Simultaneamente, Lina recebeu uma comunicação do hospital informando que sua mãe desejava receber alta, contrariando orientação médica. Lina solicitou ao médico que adiasse a alta e dirigiu-se ao hospital com seus irmãos. Ao chegar na unidade, Lina verificou que sua mãe já havia concluído a documentação necessária para a alta. Posteriormente, o médico não aceita o dinheiro da garota e fala para ela em particular que o estado clínico de sua mãe havia sofrido uma deterioração significativa, tornando o tratamento médico ineficaz. Às vésperas do exame, o filho do governador Blake engana os seguranças, alegando necessidade de alimentação, e foge da mansão para se encontrar com sua namorada Ellie. Restando apenas 12 horas até o início dos exames, o clima torna-se sombrio ao lembrarem do possível resultado fatal no dia seguinte. Buscando distração, eles invadem uma mansão desocupada para relaxar na piscina. Posteriormente retornam ao carro para o momento íntimo, mas a preocupação com o teste impede que ele se envolva plenamente. O encontro entre Blake e sua namorada é abruptamente interrompido por um segurança, que o retorna à mansão. Posteriormente, o governador Jean repreende Blake por ter desperdiçado tempo na véspera do exame, enfatizando a importância de se concentrar nos estudos para garantir o sucesso no futuro. Ele considera a relação com a garota uma distração indesejável até a formatura do ano seguinte. Embora Blake não pareça convencido, o governador o abraça em gesto de apoio. Simon chega cedo ao local do exame, mas acidentalmente empurrado por outro estudante, resultando na perda das lentes de contato que ele havia comprado. Ao tentar recuperá-las, é ordenado por um guarda prosseguir. Enquanto os estudantes chegam, cenas de despedida emocionadas ocorrem entre eles e seus pais. Os guardas realizam revistas rigorosas nas mochilas e checagens corporais para prevenir qualquer forma de trapaça. Nesse contexto, Blake se aproxima de Lina e solicita a compra das lentes especiais, mas ela informa que não tinha mais nenhuma. Em seguida, um guarda detecta um estudante com respostas invisíveis camufladas no braço e o jovem foge em disparada. Pela primeira vez, um indivíduo consegue burlar a segurança dos guardas. Kellan, amigo de Lina, invade a conta do pai para acessar as imagens das câmeras de segurança, observando a captura do garoto. Posteriormente, Kellan faz uma cópia e envia para um repórter. Após a entrada de todos, a escola é colocada em vigilância completa. Os alunos se dirigem às salas, onde a senhora Birch tenta oferecer conforto e encorajamento, sugerindo que sempre há uma saída. O Sr. Glass reitera as diretrizes do teste, enfatizando que os alunos dispõem de 2 horas para concluir, além de manter o foco exclusivo nos tablets e que todas as notas são finais e irrevogáveis. Após as orientações, o teste é iniciado, e os alunos concentram-se em responder às perguntas apresentadas nos dispositivos. No entanto, é notório que muitos alunos não tiveram oportunidade de estudar adequadamente. Após a conclusão do teste, os alunos entregam os tablets, e os seguranças procedem à verificação dos resultados nos computadores. Após a divulgação da lista com as notas mais baixas, imediatamente os guardas procedem à remoção dos alunos que não atingiram o padrão exigido. Aqueles que resistem ou tentam fugir são contidos por meio de força física. Entre os alunos que passaram estão Blake, Kellan e Lina, enquanto Ellie não alcançou a nota mínima e é retirada. Durante a pausa, Lina testemunha a remoção de Simon, o que desencadeia uma reação desesperada de Blake. Ele entra em contato com seu pai Jean, solicitando intervenção para salvar Helen, mas é informado de que a lei é aplicada igualmente a todos. Indignado, Blake reage violentamente, empurrando várias pessoas para alcançar o guarda responsável pela remoção da garota. Após uma confrontação física, Blake utiliza um extintor de incêndio para atacar o guarda. Após o confronto, Blake investe contra o segundo guarda, iniciando uma briga intensa enquanto exortava Ellen a fugir. Embora ela tenha conseguido fugir inicialmente, outros estudantes bloqueiam o corredor, permitindo que os guardas a capturem e a levem para sua execução. Enquanto isso, Blake é arrastado e fica desesperado. 1 ano depois, o próximo teste estava prestes a ocorrer em menos de 24 horas. Sarah estava exausta, e busca o Sr. Glass para propor um acordo, que seriam alguns favores da garota em troca de suas notas elevadas.
Em outro lugar, Bert visita Lina e seus irmãos, que recentemente perderam a mãe. Bert oferece apoio e comida, antecipando as necessidades dos irmãos. Considerando durante seu retorno para casa, Bert testemunha Sarah saindo do carro oficial da residência do governador, sugerindo um envolvimento suspeito. Paralelamente, Blake grava um vídeo emocional em seu tablet, deixando uma mensagem para ser vista após sua morte. 3 horas antes do teste, Lina acompanha seus irmãos até a escola, reforçando seu preparo com perguntas. Jean tenta demonstrar solidariedade para com Blake, mas ele se mostra cético e rejeita suas palavras. Um segurança observa Blake deixando um envelope na caixa de correio, despertando curiosidade. Então ele pega e entrega para Jean. Momentos depois a escola entra em confinamento e todos os alunos se acomodam. Na sala do jardim de infância, a professora coloca um vídeo animado cheio de propaganda explicando por que o teste era importante para salvar o planeta. Em outros países, eles matavam os idosos ou limitavam a quantidade de nascimentos por ano, mas os Estados Unidos focam em manter as pessoas inteligentes para que possam se tornar grandes de novo. Os alunos recebem os tablets e o teste começa. Enquanto isso, Jean descobre um vídeo de Blake no envelope, revelando sua intenção de falhar propositalmente no teste para condenar o sistema que seu pai defendia. Horrorizado com a atitude dele, Jean ordena aos seguranças que levem Blake para casa, mas o confinamento escolar impedia qualquer saída de aluno. Desesperado, Jean contata Mason, chefe da segurança escolar. Simultaneamente, Blake responde as perguntas rapidamente, mas todas de forma errada ao teste, despertando suspeitas. Na turma de jardim de infância, uma criança buscava orientação, mas a professora, intimidada pela presença de um guarda, se recusava a ajudar porque ele estava de olho nos dois. À medida que o tempo se esgotava, os alunos deixaram os tablets de lado. Diferentemente do habitual, os resultados foram calculados exclusivamente pelo sistema automatizado. Os professores iniciaram a chamada dos nomes, e a criança que solicitara ajuda anteriormente foi conduzida para fora da sala. Sarah também foi chamada, manifestando pânico ao perceber que havia sido enganada pelo Sr. Glass. Kelani, juntamente com os irmãos de Lina e Blake, passaram no teste. Bert ficou atordoado e choroso ao ouvir o nome de Lina entre os reprovados, pois ele a considerava uma aluna exemplar e muito dedicada. Enquanto isso, Mason liga para Odin para confirmar que se ele havia feito a troca. Blake, chocado, assiste as crianças sendo levadas, e Bert corre até um guarda pedindo para ele checar os resultados de novo, porque era impossível a Lina ter falhado. Os guardas ligam para o Mason e são informados de que estava tudo certo. Então Lina deve ir com os outros. Ao se despedir, Bert entrega secretamente o cartão dele para Lina, lembrando que sempre tem uma chance. Em seguida, a escola faz uma festa para quem passou, e Bart percebe Glass dando em cima de uma certa aluna. Jean participa de um evento público, onde discursa sobre as melhorias implementadas em seu estado, recebendo aplausos pela abordagem das decisões difíceis, mas necessárias. Ele defende o afunilamento como uma inovação, enquanto Jean anunciava sua candidatura presidencial, gerando reações negativas. Paralelamente, as crianças reprovadas enfrentavam desinfecção obrigatória em um corredor privado, sofrendo punição por desobediência, incluindo Lina. Lina coloca o cartão na boca para esconder e depois eles recebem umas roupas que pareciam uniformes de prisão. Em seguida, eles são levados para outra sala, onde são algemados nas cadeiras. Perto dali, Blake chega no corredor e finge que está muito doente. Quando um guarda vai checar, Blake salta em cima do cara e derruba ele com a própria arma. Enquanto isso, Kellan acessa de novo a conta do pai e vê os alunos que foram reprovados pelas câmeras de segurança, mas era muito doloroso e ele desvia o olhar. Depois de esconder o corpo, Blake espera o Mason sair da sala de controle e se esgueira para dentro. Durante a tentativa de acesso ao sistema, surge uma barreira de segurança exigindo uma senha. Em seguida, os guardas se preparam para administrar injeções aos alunos, mas o Blake interrompe o fornecimento de energia do prédio, desabilitando sistemas de segurança. Simultaneamente, Mason encontra um guarda isolado em uma sala. Mason identifica a falha no sistema e solicita aos guardas que convoquem o pai de Kellan para realizar os reparos. Na festa, os guardas avisam todo mundo que era somente uma queda de energia e levam o pai de Kellan para a sala de controle. Enquanto o homem estava trabalhando, Mason vai checar os alunos que foram algemados de novo. Ele lembra os guardas de fazer a contagem e eles percebem que estava faltando uma pessoa. No corredor, Ellen quase esbarra em um guarda, mas se esconde entre os armários a tempo. Depois ela tenta mais uma vez abrir outra porta com cartão, mas estava travada. Naquele instante, o guarda identifica a Lina, desencadeando um confronto físico, mas o guarda domina e começa a dar chutes nela. Blake intervém oportunamente, surpreendendo o guarda com habilidade impressionante. Blake estrategicamente ativa o alarme de segurança,
desviando a atenção dos guardas para o corredor enquanto ele e Lina se escondem nos dutos de ventilação para garantir uma fuga segura. Mason anunciou que o confinamento escolar iria durar até localizar Lina, sem levar em conta o desconforto que iria causar para os alunos e seus familiares. Blake condenou a atitude de Lina como cruel, pois ela explorava o medo e a vulnerabilidade dos alunos, vendendo-lhes lentes a preços provavelmente abusivos. Lina justificou sua ação, explicando que necessitava do dinheiro para financiar o tratamento médico de sua mãe, e Blake imediatamente ofereceu desculpas. Já na casa do governador, um repórter pergunta para Jean sobre a extensão do confinamento na escola. Em uma tentativa de minimizar a gravidade da situação, ele apresentou uma declaração enganosa, afirmando que tudo estava sob controle, contradizendo a realidade que logo seria revelada. Após a entrevista, ele teve acesso às notícias, e descobriu que um repórter conhecido de Kellen estava cobrindo o evento do lado de fora da escola. A repórter cobria a crise escolar capturando as preocupações dos pais quanto ao futuro acadêmico de seus filhos, enquanto Mason realizava uma verificação sistemática dos cartões dos professores, até ser interrompido por uma ligação ansiosa de Jim. Enquanto prosseguiam cautelosamente pelo duto de ventilação, um súbito colapso da estrutura fez com que Blake perdesse o equilíbrio e caísse na piscina abaixo. A rápida intervenção de Lina foi crucial para salvar a vida de Blake, que havia perdido a consciência após cair na piscina, e sua habilidade em realizar respiração boca a boca permitiu que ele recuperasse a consciência. Posteriormente, Blake e Lina dirigiram-se aos armários para trocar de roupa e secar-se, permitindo que prosseguissem sua missão através de um novo duto estrategicamente localizado por Lina. Durante a festa, um grupo de alunos tentou abandonar o local, mas foi violentamente reprimido pelos seguranças, cenas que Kellan registrou e enviou à repórter. A chegada de Lina e Blake ao corredor da sala do servidor foi marcada por um momento de tensão, mas o cartão de acesso acabou escapando silenciosamente do bolso de Lina. Ao perceberem o barulho, os guardas se aproximaram, motivando Blake a rapidamente cobrir a boca de Lina, garantindo silêncio até que os vigilantes passassem. Graças à escuridão, o cartão permaneceu despercebido, permitindo que Blake e Lina prosseguissem para a sala de ciências. Logo em seguida, Lina improvisou uma vara magnética com objetos disponíveis para recuperar o cartão perdido bem na hora que o guarda passava, que acabou iniciando uma série de batidas insistente na porta trancada. Para garantir a segurança de Lina, Blake ordenou que ela retornasse aos dutos enquanto ele criava uma distração, tentando se esconder atrás das mesas, mas o segurança rapidamente arrombou a porta e o localizou. Lina conseguiu recuperar o cartão, mas foi imediatamente agarrada por um segurança. Lina respirou aliviada ao descobrir que seu captor era Blake, camuflado no uniforme do segurança derrotado. Simultaneamente, o segurança que havia lutado com Blake informou Salmon sobre a presença de 2 adolescentes no prédio, mencionando que um deles utilizava o sobrenome Beer. Enquanto aguardavam, Bart aproveitou-se da distração para flertar com Glass, roubar seu cartão de acesso e manter a fachada de inocência. Após descobrirem que Glass não possuía seu cartão, os guardas o detiveram enquanto os demais professores foram liberados. Mason, enfurecido, começou a agredir Glass, exigindo informações sobre o paradeiro dos adolescentes fugitivos, enquanto Lina prosseguia pelos dutos em direção à sala do servidor, que ao chegar tenta usar o computador, mas o programa pede a senha do Mason. Desesperada, Lina envia uma mensagem para Kellan solicitando ajuda, justo quando o pai dele concluía os reparos e restaurando a energia. Após conectar-se ao Wi-Fi, Kellan recebeu o pedido de socorro de Lina e enviou um vídeo revelador, com Mason inserindo sua senha. Agora com a senha em mãos, Lina acessou o sistema de teste, e ansiosa verificou os resultados dos irmãos para confirmar se haviam obtido sucesso. Depois, ela confere os próprios resultados e vê que tirou 98%, mas mesmo assim foi reprovada, enquanto Blake passou com 15%. Ellie também enfrentou injustiça semelhante, reprovada com 88% de desempenho, evidenciando uma manipulação sistemática dos resultados por Jean. Em uma coletiva de imprensa, Jean apresentou uma narrativa distorcida dos fatos, afirmando que Lina, após falhar no teste, cometeu um ato violento contra 2 guardas, não deixando de enfatizar os esforços do segurança. Em seguida, Kellan enviou à repórter amiga um vídeo impactante mostrando um guarda agredindo alunos que tentavam escapar, que foi imediatamente transmitido na TV nacional. Suspeitando de Kellan, Lina enviou-lhe capturas de tela dos resultados manipulados para expor a verdade. O olhar vigilante de Mason capturou Lina nas telas de segurança, desencadeando um alarme que a fez correr pela liberdade. Cercada pela autoridade, Lina lutou para provar sua inocência, mas suas palavras foram silenciadas pela prisão. Blake encontrou os alunos e com uma tática engenhosa simulou receber ordens para realocá-los. Diante da desconfiança dos guardas que não havia recebido nenhuma comunicação prévia, Blake foi forçado a recorrer à força para proteger os alunos. Apesar de sua resistência, Blake foi rapidamente cercado e dominado pelos guardas, interrompendo sua tentativa de defesa.
Durante a festa, Kellan recebeu as capturas de tela e rapidamente as encaminhou à repórter, que revelou a manipulação ao vivo na televisão. A repórter destacou suspeitas de favorecimento ilegal envolvendo o filho de um político influente. Já na mansão, o pânico se espalhou entre os aliados de Jean, que clamavam por uma retirada, enquanto Ginny maquinava um desfecho surpreendente. Lena, junto às outras crianças reprovadas, foi algemada. Enquanto os guardas se preparavam para administrar as injeções, Mason entrou em contato com Jean para solicitar autorização para prosseguir, mas recebeu orientação para revisar a lista antes de continuar. Após a revisão, os estudantes aprovados foram liberados, e Lina sai correndo para abraçar Blake, que ainda estava preso. Enquanto os guardas arrastavam Blake, outros foram designados para buscar os estudantes reprovados na festa. Blake, junto aos outros estudantes reprovados, foi algemado e submetido a uma injeção misteriosa, que fez ele perder a consciência. Com a normalização da situação, a escola foi reaberta, permitindo o reencontro emocionado entre pais e filhos. Lina rapidamente procurou seus irmãos que estavam sob os cuidados da professora, enquanto seus pais aliviados sofriam uma crise de pânico ao reencontrá-los. Jean reapareceu na televisão atribuindo falsamente a responsabilidade dos eventos a Mason. Jean pronunciou um comovente discurso sobre o amor paternal, lamentando a perda de seu filho e reafirmando sua submissão à justiça. Posteriormente, Blake despertou em uma fábrica clandestina de tecnologia, mas surpreso por estar vivo e saudável, graças ao efeito sedativo da injeção. Além de Blake, outros estudantes reprovados também estavam vivos, e ao observar o ambiente, descobriram ex-alunos reprovados trabalhando na fábrica clandestina. Blake fica ainda mais espantado ao ver sua namorada viva. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!